Olá, tudo bem? Você sente dores difusas no corpo? Tem diagnóstico de fibromialgia? E você, terapeuta, recebe muito paciente com dores difusas, pacientes fibromiálgicos? Saiba que a fibromialgia é muito mais um estado do corpo do que um diagnóstico, do que uma doença em si. Você está fibromiálgico, você não é fibromiálgico. E isso tem muito a ver com algumas coisas relacionadas principalmente a processos de intoxicação no corpo. Por exemplo, o nosso intestino é responsável por uma barreira imunológica, né? Quando a permeabilidade intestinal está alterada, quando o intestino não consegue mais determinar quais estruturas ficarão na luz do intestino ou na corrente sanguínea, essas toxinas passam para a corrente sanguínea. Quando essas toxinas passam para a corrente sanguínea, o corpo ativa o sistema imunológico. Ao ativar o sistema imunológico, você começa uma reação inflamatória. Mas não é uma reação inflamatória quando você, por exemplo, corta a mão. É uma reação inflamatória de baixo grau. Você se mantém inflamado por um bom tempo. Ao sair dali, o sangue que é absorvido no intestino junto com essas toxinas, eles vão ao fígado e lá no fígado eles são filtrados pelos hepatócitos, tem ação também do sistema imunológico. Mas você há de concordar comigo que se essa condição se mantém por muitos e muitos anos, este fígado também vai chegar um momento que não vai conseguir filtrar este sangue como deveria. E esse sangue, um pouco mais intoxicado, cai na corrente sanguínea. Qual que é o problema dessa intoxicação? Nós temos um tecido no corpo que são as fáscias. E essas fáscias estão entre os 4 maiores tecidos do corpo. São eles o tecido muscular, o tecido ósseo, o nervoso e o facial. E o facial, de certa forma, influencia todos os outros. E o tecido facial, ele permite deslizamento e permite movimento de todos os outros tecidos. E quando você está intoxicado, é como se esse tecido perdesse essa capacidade de movimento e isso piora todo o processo no corpo. Você vai ficar com um corpo mais rígido e como esse tecido está no corpo inteiro, justifica, por exemplo, as dores difusas no corpo. Todo ponto que você aperta tem fáscia e como essa fáscia está teoricamente mais densa, mais inflamada, você vai ter dor aí. Outra coisa, normalmente pacientes fibromiálgicos que estão com fibromialgia, eles não dormem bem. Isso está relacionado também à não produção hormonal. Por exemplo, a melatonina, que é o hormônio do sono, é produzido no intestino e ativada pela serotonina. Como o intestino está sobrecarregado, também você não vai ter um sono que seja muito bom. A vitalidade é a mesma coisa. Os hormônios são produzidos no intestino e a sua vitalidade vai estar alterada. Então você fica mais deprimida. É um estado de menos euforia, que tem tudo a ver com as pessoas que têm esta condição. O problema é que nós não temos um diagnóstico preciso disso, mas existe um diagnóstico muito bom, a palpação dos tecidos. A fáscia é a testemunha de que o corpo não está bem. E como tratamento, um bom controle alimentar para melhorar esse epitélio intestinal, para fechar, para retornar a eficácia desse intestino como órgão do sistema imunológico. Também prática de atividade física para melhorar a vascularização dos tecidos, para produzir os hormônios, as endorfinas, né? E um bom tratamento de terapia manual, tratar o fígado, tratar o intestino, isso com certeza ajuda muito a melhorar esta condição. Uma condição que muitas vezes o paciente sofre muito, tem muito sofrimento, por quê? Porque às vezes os familiares não conseguem compreender tal sensação. Uma sensação de dor associada a uma baixa vitalidade, muitas vezes deprimido, e isso leva o paciente a um sofrimento que só quem passa por isso consegue descrever. Então o que eu digo a vocês é que é possível sim, com uma boa abordagem, uma equipe multiprofissional, um bom nutricionista, um bom educador físico, nós conseguimos diminuir esses sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente. Ok, pessoal? Um abraço.